Arthurito, a gente viveu aqui uma quinta-feira de uma bomba, né? Porque ninguém imaginava que o Sampaoli seria demitido do Flamengo. Não, ninguém. Ninguém. Desde 29 de julho, quando o Fela, do preparador físico dele, deu um soco na cara de um atleta do clube e ele não falou nada, o cara que ele trouxe, ele não falou nada, não, sabe? A atitude que ele tomou foi zero, enfim, desde aquele dia que acabou a era Sampaoli. Se o time ainda tivesse funcionando dentro de campo, vá lá, mas não tava. E eu questionei ontem aqui, cara, como que o Flamengo, um clube desse tamanho, deixa um cara treinar o time 3 dias, sabendo que pode ser que ele não seja o técnico do próximo jogo e muito provavelmente não será o do jogo seguinte. O outro técnico que vai assumir agora interinamente, ele vai pegar o trabalho do zero, cara, porque ele não estava trabalhando junto. O São Paulo não É, deixava, o São Paulo não deixava o cara, ninguém de fora participar. Então, cara, foi uma gestão, mais uma gestão desastrosa da diretoria do Flamengo, desastrosa, desses fanfarrões que usam do clube, mas tem gente que defende, ok. Arthurito, aqui no Brasil, muita gente está cravando Adenor Bach Tite no comando do Flamengo. A grande dúvida seria: assume agora ou assume em janeiro, conforme ele tinha dito em várias entrevistas, que ele não iria sim. assumir, né? Ele não iria assumir nenhum trabalho no meio, não iria assumir nenhum clube nesse ano, especialmente no Brasil. Então aqui, muita gente já dá como favas contadas. O Tite será técnico do Flamengo. Só que o Flamengo parece estar trabalhando algumas outras alternativas, não é isso, Arthurito? É isso, assim, e natural também que seja dessa forma, né? A gente critica bastante, às vezes, as diretorias, mas nesse caso específico, me parece que ainda não é favas contadas com o Tite, me parece que há uma proximidade, pelo que me contaram. Entretanto, óbvio que você precisa ter alguns outros planos, né? E eu vou falar uma coisa aqui, a informação que eu tenho e passar para vocês, não sei se é o plano A, se é o plano B, se é o plano C, se é o plano D. Hoje de manhã, uma pessoa me ligou, uma fonte bem confiável, na verdade, que já me passou outras informações muito boas nesse sentido, e me contou que nos últimos dias o Flamengo sondou o treinador português de 57 anos, Carlos Carvalhal. Ou seja, tentou descobrir qual é a possibilidade, qual é a situação, se ele aceitaria, se ele está de olho em outros trabalhos, enfim. E essa sondagem aconteceu. Não é um namoro de hoje, é um namoro já antigo, né? E é natural também que o Carvalhal esteja em qualquer lista do Flamengo, pelo que aconteceu nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, tá? Em 2020, a diretoria do Flamengo, Bruno Spindel, Marcos Braz, se reuniram com o Carlos Carvalhal em Lisboa para tentar a contratação. Não deu certo porque o Carlos Carvalhal gostou muito do projeto, inclusive em entrevista exclusiva para mim, para a TNT Esportes Brasil, acho que foi em 2021, André, se a memória não me prega alguma falha. Ele disse que gostou muito do projeto, foi dirigindo de Lisboa até Braga, onde ele mora, né, onde ele tem residência, já pensando em aceitar, só que uma questão familiar fez com que ele não aceitasse o projeto naquele momento, porque ele poderia deixar o projeto no meio e não era o que ele queria. Mas ele não disse não ao Flamengo, ele só disse, olha, vai ter que ser mais para frente. Em 2021, dezembro, quando o Flamengo esteve aqui, né, a direção esteve aqui para tentar contratar Jorge Jesus, depois acabou contratando Paulo Souza, o nome de Carlos Carvalhal também estava na mesa. E teve uma reunião com o presidente do Braga, Antônio Salvador, para ver essa possibilidade. Na altura, na época, o Carlos Carvalhal estava treinando o Braga. E não deu jogo, porque o Salvador não quis liberar, pediu o valor da multa, que era na casa dos 10 milhões de euros, não aconteceu, o Carvalhal preferiu dar continuidade, mesmo sendo questionado naquela época no comando do Braga, dar continuidade no trabalho até o final da temporada. Só que nesse momento, a coisa está um pouco diferente nesse sentido e talvez mais facilitada, porque o Carvalhal não está trabalhando, né? O último trabalho do Carvalhal foi na temporada passada, com o Celta de Vigo. Ele salvou o Celta do rebaixamento. O Celta estava praticamente rebaixado, ele conseguiu reverter a situação. O Celta sobreviveu, inclusive venceu na última rodada
o Barcelona, né, que já era campeão, mas conseguiu se livrar do rebaixamento, e depois ele deixa o Celta. Nesse exato momento, o Carvalhal está trabalhando com algumas palestras também na La Liga TV, né? Enfim, como um comentarista convidado, participa de alguns programas no Reino Unido também, porque ele tem muita moral por lá, né? Ele trabalhou no Sheffield, trabalhou no Swansea, deixou as portas abertas por lá, mas nesse exato momento é um treinador livre no mercado e foi consultado pelo Flamengo para ver a disponibilidade. Isso quer dizer para o torcedor do Flamengo, né, que já está falando, pô, Quesada, você está cravando a informação, então é o Carvalhal? Não. Isso quer dizer que ele foi consultado, que o Flamengo está trabalhando com outras possibilidades, além do técnico Tite. Essa informação é muito quente e realmente essa consulta aconteceu. Agora, para fechar, André, tem muitos fatores e não é apenas o desejo do Flamengo. Também tem que ver o desejo do Carvalhal, que já negou o Flamengo, negou no sentido de não ter a possibilidade ou ter aquela questão familiar no passado. Não sei se isso voltaria a acontecer. Nesse exato momento, o Almeria da Espanha está para demitir o seu treinador e se fala muito por lá que Carlos Carvalhal, inclusive há uma sondagem também nesse sentido, pode ser o nome para substituir e continuar no futebol europeu. Outros nomes também foram sondados algum tempo atrás, como, por exemplo, o Olympique de Marseille sondou, trocou o treinador recentemente, agora está com o Gattuso lá, né, se eu não estou enganado, e o Ajax da Holanda também fez essa sondagem sobre o Carvalhal. Vamos ver o que vai acontecer, mas a informação é essa. Houve sim um approach, houve sim uma conversa com o intermediário do Carvalhal para tentar saber a situação do treinador. Então, você falou aí no começo da sua participação que é absolutamente normal você estar conversando, você ter plano B, você ter plano C. Eu vou além, viu, Arthur? É um negócio que eu falo aqui faz tempo. É absolutamente normal você... Quer dizer, no meu entendimento, deveria ser absolutamente normal. Vamos lá, eu sou diretor de futebol do Quesada Futebol Clube. Eu sentar periodicamente para almoçar com o Rogério Ceni, para almoçar com o Tite, para almoçar com o Mano Menezes, com o Dorival. Escuta, como é que estão as coisas? O que você tem visto do futebol? O que você tem pensado do futebol? O que você tem... Né? Porque eu acho que isso, cara, só traz benefício para um momento que você precise contratar um cara. Você já conhece o cara. Ontem o Corinthians contratou um técnico, pelo que eu vi aí, em 15 minutos. Tudo bem. O Mano é um cara que é conhecido. Já trabalhou 2 vezes no Corinthians. Imagino que o Duílio conheça, o Alessandro lá, sei lá quem é que tá... Não dá pra saber também quem é que cuida do futebol do Corinthians. Mas eu sou favorável, inclusive, a se conversar regularmente com os grandes treinadores para você manter ali laços e conhecer mais profundamente esses caras e não ser obrigado a contratar em cima da hora. Agora, existe algo no Flamengo acontecendo, Quesada, que é muito delicado. E eu me coloco na posição do Carvalhal, do Tite, de quem quer que seja o cara. Primeiro, que dificilmente alguém vai assumir o Flamengo até o final do ano só, topando ser um bombeiro. Não, beleza, eu fico... Nós estamos no final de setembro. Eu fico 2 meses e meio lá e ok. Não. Quem vier para um Flamengo vai vir para terminar o trabalho agora e começar o novo trabalho e tal. Você já não vai ter garantia, porque mesmo sendo campeão, essa diretoria manda a gente embora. Manda técnico campeão embora. E aí, o Flamengo ainda não tem vaga na Libertadores. Então, eu fico imaginando o Tite, por exemplo, falando, não, eu assumo, mas a partir de janeiro. Tá. E se o time não classifica para Libertadores? Né? Então, o Flamengo tem que pensar muito bem agora, Quesada. O Tite é um treinador sem clube nesse momento, apesar de ter falado que não trabalharia nesse ano, né? As coisas mudam também, né, André? Às vezes a gente fala uma coisa e depois faz outra coisa, né? Não dá para condenar o Tite não se ele mudar de ideia, tá? Porque assim, uma coisa é o cara falar no ano passado ou em janeiro, pô, eu vou passar o ano inteiro
E aí chegar em outubro, ele fala, cara, eu achava que era um ano inteiro, mas eu tô de saco cheio de ficar aqui, sabe? Eu vou trabalhar. Fiquei 10 meses ao invés de um ano, vou trabalhar. E É. dane-se, né? Não, e assim, agora é uma questão de opinião, tá? Não é informação. É, eu acho que o Tite seria a primeira opção de qualquer clube brasileiro desse momento. O Carvalhal é uma incógnita, o Tite é mais certeza, né? O ponto é que o Carvalhal já tem esse contato com o Flamengo há muito tempo, esse namoro há muito tempo. Então é normal que ele esteja no radar do Flamengo nesse momento. E se a diretoria do Flamengo só estivesse trabalhando com um nome, aí era o errado. Porque se esse Sim. nome dá errado, você tem que. Como é que você faz? Você tem que correr do nada para conseguir fechar um outro. E é um momento, como você disse, delicado da temporada. O Carvalhal, ele não tem assim, ele não é um treinador muito titulado na carreira, mas ele tem bons trabalhos. Talvez isso pese contra, né? Porque nesse momento eu sinto um termômetro, especialmente nas redes sociais, do torcedor do Flamengo estar um pouco de saco cheio de treinador estrangeiro, por conta das últimas, né, dos últimos desdobramentos pós Jorge Jesus. Não, E o Carvalhal, os últimos técnicos campeões pelo Flamengo foram brasileiros, exatamente, né? exatamente. O Dorival e Rogério Rogério Ceni. Ceni, exatamente. E os que deram errado foram estrangeiros pós Jorge Jesus. Então, eu entendo perfeitamente isso. E o Carvalhal, ele conta contra ele essa parte dos títulos, né? De ter assumido um grande time, feito um grande trabalho com título, né? Ele só venceu um título grande na carreira, que foi a Taça de Portugal aqui com o Braga. Isso é muito grande para o Braga, tá? Tá. Atenção que o trabalho que ele fez com o Braga é muito bom. E como característica, é um treinador que, além de ser considerado aqui em Portugal um cara muito inteligente e até uma referência tática do que ele fez com as equipes aqui, tanto o Rio Ave quanto o Braga, quanto as passagens dele na Inglaterra, mesmo no Celta, ele é uma referência tática. Ele, inclusive, é considerado um estudioso do futebol, já lançou livros sobre futebol. Isso conta a favor dele, além de trabalhar muito bem as categorias de base, né? Jovens jogadores, fez isso em todos os lugares que passou, dá oportunidade para a molecada e gosta de trabalhar com esse tipo de atletas. Então, assim, depende do perfil que o Flamengo quiser. Se for um cara mais costas quentes nesse momento para assumir a bronca que foi pós-Sampaoli, eu não tenho dúvida que o Tite é o nome certo. Agora, e se não der certo o Tite? Obviamente que o Flamengo está trabalhando com outros nomes. Isso é informação. Isso é 100% de certeza. O Carvalhal é um desses caras que está no radar do Flamengo e já foi consultado. É engraçado, cara. Tá aí, ó. O Flamengo tá pagando mais uma multa, né? Ontem, inclusive, a informação que eu vi aí, o Sampaoli nem foi na reunião que finalizou o trabalho dele. Foi o empresário, não sei qual que é a função correta de quem foi lá para poder encerrar Ainda o bem que não vínculo. foi o preparador físico, o antigo. Ah, não foi Senão... o preparador físico, senão já o Marcos Braz ia ter que dar uma outra mordida, né? Ia ter que dar uma outra mordida, porque ia partir pra violência. Domenech, 11 milhas. Rogério, 3. Paulo Souza, quase 8. Vitor Pereira, 15 milhas. É muito. Mas graças a Deus a sogra tá bem, né? Espero que esteja bem. O Sampaoli, 9 milhões e meio de reais. Esses os valores aí que, enfim, que circulam pela imprensa como pagamento de multa. De novo, o Tite é um cara que conhece o futebol brasileiro. O Tite, como disse o Arthur, deveria ser plano A de qualquer time. Se não vier o Tite, é melhor colocar alguém que conheça aqui. Porque o Flamengo, ele vai viver uma reta final de Campeonato Brasileiro precisando, não é escapar do rebaixamento. Tem outros times que vão estar em situação pior, que estão em situação pior. Vasco, Santos, Bahia, nem se fala de Coritiba, de Goiás, enfim. São times que estão em situação bem complicada. Mas o Flamengo, pelo patamar do clube de investimento e de expectativas, vai ser uma reta final de campeonato de muita pressão para se classificar para Libertadores. O Flamengo não se classificar para Libertadores com 6, 7 brasileiros se classificando é uma tragédia. É uma tragédia.
É uma tragédia. Não, o ano para o flamenguista já é trágico, né? Porque você disputar todos os títulos que o Flamengo disputou e não ganhar nada, já é muito, muito ruim. O ponto é que ficar fora da Libertadores do ano que vem pode até comprometer. Eu sei que o Flamengo hoje é um clube financeiramente bem abastado, mas pode até comprometer questões financeiras, comerciais, né? Seria realmente um problemaço. Agora, se não vier o Tite, André, aí eu fico nessa dúvida, né? Qual que seria o treinador hoje no mercado que teria as costas quentes para assumir o Flamengo, treinador brasileiro também? Você tem alguém engatilhado aí de pensamento, né? Não que esteja negociando alguma coisa. É difícil pensar, né? Porque os bons estão Difícil. empregados, né? Difícil, cara. Difícil. É, bombeiro, né? Alguém pra chegar e... É. Difícil, cara. Difícil. É Flamengo, não é qualquer time que você vai... Ah, vamos dirigir com todo respeito o Quesada Futebol Clube. Não, não é. É um Flamengo que você vai brigar por vaga na Libertadores.